E aí, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prova prática profissional em direito penal do 44º exame de ordem. Aqui a gente não vai entrar especificamente nas questões de direito em si. Vou trazer aqui alguns pontos importantes para que você, na sua próxima prova, né, na 45ª prova aí que se aproxima, você que optou por fazer a prova em penal, você consiga identificar qual peça está sendo cobrada, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com base no último exame, em que foi apresentada uma apelação criminal com base na Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais. Então, esse é o ponto principal que a gente vai trabalhar aqui, vou destacar para vocês aqui aqueles pontos, aquelas questões em que vão te ajudar a identificar uma peça, no exame de ordem. Também vamos trabalhar aqui um pouquinho em questão de prazo, vamos trabalhar aqui um pouquinho também a questão do endereçamento e da formulação da estrutura da peça de apelação, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, pessoal, estou com a prova prática aqui, né, aberta, 44º exame de ordem unificado. Então, vamos lá. Iniciando a questão, né? No dia 10 de 1 de 2024, a Luiz, o entregador, foi realizar a entrega na residência de Manuel. E lá chegando, deparou-se com uma peça que imitava um jacaré. Pensando tratar-se de animal e acreditando estar em risco, deu golpes no suposto animal, vindo destruir a peça de decoração, avaliada em R$ 15.000. Em razão disso, Manuel ajuizou a queixa-crime em face de Aloysio, imputando-no em curso nas penas previstas no artigo 163 do Código Penal, dano simples. Frustradas as tentativas de composição civil, e sendo recusada a transação penal pelo querelado, a instrução processual transcorreu sem intercorrência, tendo sido ouvida as testemunhas que comprovaram a ocorrência de tal fato, tal como descrito. Ficou comprovado que o acusado unificou a peça decorativa pertencente a Manuel, bem como que Aloysio agiu sem as cautelas devidas nas circunstâncias apresentadas. O advogado de Manuel, deixa eu só separar minha caneta aqui. Primeiro ponto, então, aqui, né? Ó, agora, aqui, daqui para frente, a gente começa alguns indicativos da peça, né? Então, aqui, o advogado de Manuel, em alegações finais orais, estão pensando em termos de identificação da peça, né? Então, a gente já está falando em alegações finais. Então, quer dizer que nós temos as alegações finais, quer dizer que o processo já tramitou, e nós já tivemos até pelo menos audiência de instrução e julgamento. Então, esse é um ponto importante para você ficar atento, né? Então, se a gente está falando em alegações finais, já foram apresentadas alegações finais, então, deixa eu só fechar aqui. Então, essa primeira parte ali, né, do processo em si, já transcorreu, né? Então, a gente já está lá na frente do processo. Então, falamos em alegações finais, vamos ver a sequência que isso tem mais um indicativo, né? Então vamos lá. Se manifestou deixando de formular pedido condenatório, se manifestou deixando de formular pedido condenatório da seguinte forma: requer o prosseguimento do feito com a prolação de sentença. A defesa de Aloysio e o Ministério Público, em seguida, manifestaram-se regularmente. Então, a gente está falando aqui que a defesa de Aloysio, né, você, no caso, né, e o Ministério Público, em seguida, se manifestaram regularmente. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que já apresentaram alegações finais também, né? Então, aqui tem mais um detalhe depois para a questão de mérito, né, do processo em si, para suas alegações, né? A folha de antecedentes de Aloysio indicava uma condenação transitada em julgado em 2023 para o crime militar próprio, né? Então, já vai trazer essa questão da aplicação da pena, né? Então, é muito importante para você que vai fazer em penal, dar uma olhada nessa questão de aplicação da pena, porque sempre traz alguma questão relativa ali, né, no tocante à aplicação da pena. Então, é importante você estar bem atento a essas questões aqui, circunstâncias atenuantes, agravantes, causas especiais de diminuição de pena,
de aumento de pena também, né, e essas questões específicas da reincidência, né, no caso específico aqui, traz, vamos dizer assim, uma pegadinha, né, a uma condenação anterior em crime militar, a princípio, ela não tem o condão de gerar a reincidência, né. Então, dando continuidade aqui, o juiz do Juizado Especial Criminal na cidade de Flores, estado de Campo Belo, local do fato, proferiu sentença condenando o acusado. Então, proferiu sentença. Proferiu sentença condenando o acusado nos termos da queixa. Então, aqui a gente tem duas coisas importantes, né? A primeira é que nós já temos uma sentença condenatória, né? Então, já apresentamos alegações finais, já temos uma sentença condenatória, isso é um grande indicativo, né? Então, tem uma sentença condenatória, a gente, todas aquelas peças ali indicadas no curso da ação penal, né? Elas não são mais cabíveis, porque nós já temos uma sentença condenatória. Então, o que isso nos indica? Nos indica que nós estamos na fase de recurso, na fase recursal, né? Então, aí uma das peças mais cobradas, como a gente sabe, né? Como eu gosto de destacar bastante, é a apelação criminal. Então, já é um bom indicativo de que a sua peça é uma apelação criminal, né? Então, aqui continua. Fixou pena base em 1 mês de detenção, e diante da reincidência do condenado, agravou em mais 1 mês, chegando-se a pena de 2 meses de detenção, fixando o regime inicial semi-aberto, né? Outra questão aqui importante, né? O tamanho da pena aqui, né? Pelo fato dessa reincidência no crime militar não gerar uma reincidência, né? Quando encarado com outro crime comum, essa pena ela não poderia, pelo tamanho dela, né? Até 4 anos, ela teria que ser no regime aberto, né? E aqui ele fixou no semiaberto em razão da reincidência, né? Então, quando a pessoa, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, mas ela é reincidente, o juiz ele fixa essa pena no regime semiaberto. Mas o caso aqui que a princípio não configura uma reincidência, ele deveria aplicar o regime aberto, né? Então, esses são dois pontos importantes aqui. A reincidência, o regime, né? E, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, né? Considerando o tamanho da pena aplicada, né? Então, aqui, a sentença foi publicada e a defesa técnica foi intimada em 3/10/2025, que é uma sexta-feira, né? Então, já vamos lá. Outro indicativo importante aqui também com relação ao prazo, né? Que é uma coisa que você não pode errar também na sua peça, nessa peça aqui, né? Ele traz outra informação, numa sexta-feira, sendo que os dias de segunda-feira, é, que o dia, que o dia de segunda a sexta-feira, úteis em todos os países. Então, a sentença foi publicada a intimação ocorreu numa sexta, e a segunda-feira, né? Sábado e domingo, segunda-feira é um dia útil, né? Então, é isso que a questão nos traz aqui. Então, feito isso, né? A peça que é cabível aqui, ela é o recurso de apelação, né? Um recurso de apelação criminal. Por quê? Porque nós tivemos a sentença, foi o último ato que a questão trouxe. Então, ela trouxe como último ato a sentença. Então, obviamente, né, nós estamos na fase recursal e, consequentemente, nós temos aqui que apresentar uma apelação criminal. Então, aqui um indicativo importante, né? Então, esse processo, ele tramitou no juizado especial criminal. Então, a gente não tem mais aquele prazo, né, aquele prazo tradicional ali que a gente sabe, que é de 5 dias para a interposição do recurso de apelação, e mais 8 dias para as razões, nos casos das ações penais comuns, né? Então, nós estamos aqui diante de um crime que tramitou no juizado especial criminal, então ele é um prazo de 10 dias para você apresentar o seu recurso de apelação criminal no juizado especial. Então, é importante ficar atento a essa questão para quando você for indicar o prazo ali, o dia final da sua peça, né? Porque é 10 dias, nós não estamos mais falando em 5 dias na ação penal comum, nós estamos falando em 10 dias, que é o prazo para apelar no juizado especial criminal, né? Então, outro ponto indicativo aqui, ó, a questão, ela trouxe que a ação, o processo, ele tramitou no Juizado Especial Civil da cidade de Flores, estado de Campo Belo.
Então, nós temos que fazer 2 peças aqui nesse prazo de 10 dias, né? A primeira peça, como é apelação criminal, apesar de ser no juizado especial, também é a petição de interposição do recurso de apelação. Então, esse recurso de apelação também no juizado especial criminal, ele é dirigido, essa peça de interposição, continua sendo dirigido, regra geral, para ao juízo do juizado especial criminal da cidade de Flores, né? Então, a petição de interposição continua sendo dirigida ao juiz de primeiro grau que proferiu a decisão, tranquilo, né? Agora, as razões do recurso, que é a segunda peça, né? Você vai botar lá no endereçamento para a turma de recursos, né? Então, não é, como a juizada especial, ela não vai para o Tribunal de Justiça, aqui no caso, né, do Estado de Campo Belo, ela vai para a turma de recursos, para a turma de recursos do Estado de Campo Belo. Então, esse é o endereçamento que você deve fazer especificamente nessa petição, aqui nesse recurso de apelação no juizado especial. Então, aqui a gente já indicou a peça, já viu o endereçamento, e agora a gente vai para a questão do prazo, né? Então, o prazo, lembre-se, você vai indicar na sua peça lá, né, a data, sempre o último dia de prazo que você tem, né? Então, vamos pegar aqui, ó, vou abrir meu calendário aqui, tá? Então, eu vou abrir o meu calendário aqui, vou para abril, tá? Vamos lá, você também pega aí o seu calendário para a gente calcular esse prazo especificamente, né? Então, a gente está em outubro, a defesa, no caso, ela foi intimada no dia 3, né? Cadê? Não estou achando aqui isso aqui. Dia 3 do 10 de 2025, que é uma sexta-feira, né? Então, como a intimação ocorreu numa sexta, o que acontece, né? Em geral, prazo criminal, ele corre normalmente no final de semana, né? Sem interrupção, né? Ele tramita em dias corridos, mas, obviamente, ele não pode começar, né, num sábado, num domingo ou num feriado, e também não pode terminar num sábado, num domingo ou num feriado. Então, a intimação ocorreu dia 3 de outubro, então o prazo, ele não vai, o próximo dia seria dia 4, que seria um sábado, né? Então, ele passa sábado, passa domingo, que é dia 5, e dia 6, né? A questão traz que a segunda-feira, ela foi, nesse caso específico, um dia útil. Então, esse prazo, ele se inicia dia 6 de outubro, né? E daí ele começa a correr direto. Lembrando que não é, nesse caso específico, não é o prazo de 5 dias, né? Que seria, no caso aqui, para recurso de apelação nas ações penais de forma geral, né? Então, aqui, juizado especial, 10 dias, iniciando dia 6 de outubro. Então, vamos lá. Dia 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º dia, então, seria dia 15 de outubro. Então, o prazo final para você fazer a interposição desse recurso de apelação seria dia 15 de outubro, a data que você deve indicar lá deveria ter indicado tanto na sua petição de interposição como na sua petição de razões do recurso, é dia 15 de outubro, dia 15 de outubro de 2025, esse então seria o prazo final, né? Então, só para lembrar, requerimento final na peça de apelação é o conhecimento do recurso com o conhecimento da apelação com a sua com seu consequente provimento, né? Deixa eu encerrar aqui. Então, pessoal, de forma breve, né, de forma rápida, aqui, isso foi uma análise, sim, sobre essa última questão, essa última prova, 44º exame de ordem, a peça prática profissional em penal, né? Então, foi um recurso de apelação, particularidades que a gente tem que ficar atento aqui, prazo, né, juizado especial, então acabou alterando o prazo, né, para você fazer interposição desse recurso, e também, consequentemente, no endereçamento ali, ela desloca, né, ela desloca, as suas razões do recurso, elas não são dirigidas ao Tribunal de Justiça, aqui no caso, né, ao Estado de Campo Belo, mas sim a turma de recursos de Campo Belo, porque é o órgão competente que analisa os recursos no juizado especial. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa análise aqui. Vou deixar o link aqui
nos comentários, de os mapas mentais que eu tenho sobre, analisando todas as peças, as principais peças cobradas no exame de ordem penal, na segunda fase, que a gente traz todos esses detalhes, né? Questão de prazo, endereçamento, os requerimentos que você tem que fazer, previsão legal, então, de forma bem detalhada, bem objetiva e bem prática, com certeza vai te ajudar aí nessa jornada, você que escolheu, né, na segunda fase da prova da OAB, em matéria penal. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, deixar seu comentário, o que você achou dessa análise, se você tem mais alguma questão que gostaria de trazer com base nessa questão. Forte abraço e até o próximo.